Evangelho de João, capítulo 21, e verso de número 3. Evangelho de João, capítulo 21, e verso de número 3, está escrito assim: Disse-lhe Simão: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco naquela noite e nada apanharam. Amém? Uma coisa que a gente precisa compreender aqui a respeito do contexto dessa passagem é que Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia passado pelo processo de ressurreição, Jesus já havia se encontrado com os discípulos. Se você olhar ali no capítulo 20, você vai ver ele aparecendo a Maria, você vai ver ele aparecendo aos discípulos, no verso 19, você vai ver ele aparecendo a Tomé. Depois dessas aparições, os discípulos estão reunidos e Pedro toma a palavra, dizendo: eu vou pescar. Só que você se lembra que foi exatamente dali que Jesus o tirou. Lembra? Ele estava pescando, a pescaria foi frustrada, então Jesus aparece e diz para ele: olha, eu vou fazer de você um pescador de homens. Essa sua vocação vai ser transformada para pescar homens para o reino de Deus. Começa-se a jornada com Jesus, a pescaria é deixada de lado, mas nesse momento nós estamos vendo Pedro tomando a decisão de voltar para o lugar de onde Jesus o havia tirado. E aqui eu quero te dar uma palavra. Nunca volte para o lugar de onde Jesus te tirou. Nunca. Escreva aí. Nunca volte para o lugar de onde Jesus te tirou. Jesus havia tirado Pedro da pescaria. A pergunta que eu faço é: de onde Jesus te tirou? Algumas pessoas Jesus tirou das drogas. Está fazendo o quê querendo ir para lá de novo? Algumas pessoas Jesus tirou da bebida, do álcool. Está fazendo o quê querendo voltar para lá? Sabe, eu não consigo entender as pessoas querendo retornar para a vida de onde Jesus as trouxe. Jesus já te libertou. Você não precisa acessar essa vida antiga, pelo amor de Deus. O que Pedro está fazendo? Pedro está tomando a decisão de voltar para o lugar de onde Jesus o havia tirado. Olha, Pedro, vamos pescar. Essa é a decisão que muita gente acaba tomando ao longo da sua vida, de voltar para o lugar de onde Jesus te tirou. Só que você não pode cometer esse erro. Se Jesus te tirou de algum lugar, você não pode cometer o erro de voltar para lá. Pedro está tomando uma decisão equivocada, errada, de voltar para dentro do lugar onde Jesus o havia tirado. Sabe por que você sofre hoje? Muitas coisas da sua vida são sofrimento hoje, porque você insistiu em voltar para o lugar de onde Jesus já tinha te tirado. Tem sofrimento na sua vida que poderia ter sido evitado, mas não é, porque você voltou para o lugar de onde ele te tirou. É impressionante. Mas a gente insiste.
em permanecer na rota errada. Olha só, se você entender isso, você vai evitar inúmeros problemas na sua vida. Inúmeros. Porque existem lugares que Jesus nos tira para nunca mais voltar. E não tem problema nenhum entender isso. Existem lugares que Deus nos tira para nunca mais voltar. Agora, existem lugares que Ele nos tira de forma temporária, para um propósito, e depois nos coloca novamente. O que eu não posso entender é errar o que é permanente de temporário. Tem coisas que são temporárias, tem coisas que são permanentes. Tem pessoas errando na sua vida porque estão fazendo de processos temporários algo permanente. Ou vice-versa. A questão primária é você entender. Jesus havia tirado Pedro de dentro do barco. O que Pedro está fazendo de novo dentro de um barco? Qual é a insistência de Pedro de estar dentro do barco se Jesus já havia tirado ele de lá? Por que é que nós insistimos em estar em lugares que ele já nos tirou e disse: aqui não é o seu lugar? Sabe, existe um problema muito específico nessa geração. Sabe qual é? Essa geração fala muito Deus me falou. Deus me disse. Quando na verdade Deus não disse nada, que é ela que quer fazer. Deus me disse para sair, mas Deus não falou nada. Quem quer sair é ela. Deus me disse para fazer, Deus não disse nada. Quem quer fazer é ela. Há muito Deus me falou, quando na verdade Deus não falou nada. É por isso que nós estamos vendo consequências atrás de consequências. Por quê? Porque as pessoas insistem em dar nome às suas próprias vontades de Deus me falou. Deus me disse. E aí nós temos um problema. Porque quando nós temos no nosso coração um desejo, um sentimento, uma vontade, e nomeamos isso como vontade de Deus, a tragédia é certa. Sabe como que as pessoas é impressionante, porque elas dizem assim: Deus me falou, sabe como é que eu tenho certeza? Eu tenho paz. Irmão, nem sempre o que Deus fala te dá paz. Deus já falou coisas comigo que me tirou a paz. A paz não é resultado de que Deus está falando ou não. Tem hora que Deus vai falar com você que vai tirar completamente sua paz, dizendo: meu Deus, como assim? Você acha que quando Abraão ouviu, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, sobe no monte e entrega ele em holocausto, isso deu paz a Abraão? Você acha que isso foi gerado debaixo de paz? É óbvio que não. Então não confunda a paz, a sensação de estar fazendo o que sua alma deseja, com vontade de Deus. Jesus estava em paz no Getsêmani. Oh, Senhor, se for possível, Jesus estava dando risada, Jesus estava com uma paz violenta, afasta de mim esse cálice, né? Jesus estava em paz. É óbvio que não. Agora, o que a gente precisa compreender aqui é que eu não posso dar ao meu sentimento e à minha vontade o nome de que é Deus que está falando, quando na verdade não é Deus que está falando. Seria muito mais bonito você chegar e dizer assim: olha,
eu acho, eu penso, eu sinto, do que dizer que Deus falou com você quando na verdade Ele não falou. Mas a gente fica insistindo ali. E não. Pedro disse assim, olha, Evangelho de João 21:3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Ou seja, eu vou voltar para o lugar de onde ele me tirou. A minha pergunta para você essa manhã é, tá fazendo o que voltando para o lugar de onde Jesus te tirou? O que você quer achar lá? Por que você acha que agora vai ser diferente? Jesus já havia tirado Pedro de dentro do barco. O que Pedro quer fazer dentro do barco? Será que mudou alguma coisa? Se você ler a narrativa, você vai saber. Não deu nada. A cena parece que está se repetindo. Não pegaram o peixe. Viver a mesma coisa. Porque quando você volta para o lugar de onde Jesus te tirou, sem a direção que era para fazer, você vai viver as mesmas coisas. É por isso que eu disse, às vezes você está vivendo o que viveu há 10 anos atrás, porque simplesmente não entendeu a palavra que Jesus havia dado. E aí você disse assim, não, agora vai ser diferente. Olha a ideia, Pedro, vivendo a mesma coisa. Só que o problema maior é o seguinte, Pedro disse, eu vou pescar. E aí, olha a palavra dos outros. Dizem eles, também nós vamos contigo. Isso para mim aqui é mais sério. Isso para mim aqui é que é o complicado. Porque uma coisa é uma decisão individual, eu vou pescar. Outra coisa é quando a minha decisão individual influencia uma decisão coletiva. Uma coisa é eu querer voltar para o lugar de onde Jesus me tirou. Outra coisa é a minha decisão interferir na decisão de outros. Pedro disse, eu vou pescar. Os outros discípulos disseram, a gente vai com você. Você pensa que a sua decisão pode não influenciar ninguém. Você pensa. Agora, o que você talvez não saiba é que a sua decisão influencia diretamente e indiretamente muitas pessoas. Muitas pessoas. Tem coisas que eu, como pastor, posso fazer. Não é pecado. Mas sabe por que eu não faço? Porque a minha decisão vai influenciar outras pessoas. Então eu decido não fazer. Ah, pastor, então você vive para agradar as pessoas. Não, eu vivo para influenciar as pessoas. É diferente. Tem coisas que nós não fazemos para não influenciar as pessoas. Mas, pastor, não influenciar as pessoas mesmo não sendo errada? Exatamente. Por quê? Porque é assim que eu creio que nós transformamos uma geração. É assim que eu creio que nós mudamos o curso de uma geração. Então alguém pode chegar e dizer assim, ah, pastor, é pecado? Não é pecado. Mas por que não faz? Porque eu não quero influenciar pessoas. Porque eu sei o peso de tomar uma decisão e outras pessoas tomarem a sua decisão baseado naquilo que você fez.
Por que você encontra hoje muitas pessoas saem do seu casamento, casando de novo e tendo isso como normal? Porque no meio pastoral isso começou a se perpetuar. Então você encontra hoje pastor no segundo casamento, no terceiro casamento, e isso vai se tornando comum, só que vai influenciando pessoas. Hoje você está encontrando pastores na internet fumando e bebendo. Na percepção dele, não é errado, mas ele está influenciando pessoas. O que eu quero que você entenda é que nós influenciamos pessoas. Você influencia pessoas. O que você publica influencia pessoas. Durante algum tempo, eu sempre gostei dessa questão da internet, porque sempre vi nela uma ferramenta de alcance e tudo mais. Mas há anos atrás, talvez eu não pensasse muito bem em publicar alguma coisa. Eu apenas publicava. Fazia um vídeo e postava. Eu não pensava muito bem naquilo. Muitas coisas, se fossem hoje, eu não faria. Pastor, mas por que? Você falou alguma coisa errada? Não, eu falei e falaria num ambiente correto hoje, mas não na internet. Por que não na internet? Porque quando você publica algo na internet, a pessoa do outro lado vai interpretar do jeito dela. Isso é a rede social. É você ter a ideia de que o que eu estou falando aqui para você agora, cada um está interpretando da sua forma. Então, quando você publica algo, você tem que estar pronto, cada um vai interpretar da sua maneira. Mas por que eu digo isso? Porque à medida que você vai amadurecendo, você vai se preocupando muito mais com os outros. Como é que essa informação vai chegar para o outro? Como é que essa informação vai chegar do outro lado? Se você entrar na rede social, todo dia eu posto alguma coisa, todo dia eu falo alguma coisa. É raro o dia que você vai entrar ou em alguma rede social minha e não vai ver alguma publicação. Mas agora a preocupação já é do outro lado. E à medida que a gente vai amadurecendo, isso vai se tornando cada vez maior. Isso vai se tornando cada vez mais latente. Você pode ver alguma prática sua. Vamos pegar uma questão simples. Uma prática sua. Você pode perceber as pessoas mais próximas de você já estão fazendo. Porque você influencia pessoas. Pode observar. Pega algo da sua vida que seja gritante no sentido de influência e veja as pessoas ao seu redor. Você vai ver que são parecidos com você nesse quesito. Porque a sua decisão influencia pessoas. Olha o que está escrito no texto. João 21:3. Disse-lhe Simão: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Pedro poderia ter dito e disse: opa, peraí, eu vou, vocês não. Não, mas Pedro permitiu. Subiram todos no barco e foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Porque esse é o resultado de você voltar para o lugar de onde Jesus te tirou. Jesus tinha tirado os discípulos do barco, feito eles pescadores de homens, mas eles decidiram voltar para o barco. Sabe qual foi o resultado? Não pegaram nada. Porque o que você acha que vai tirar do lugar de onde Jesus te... Não vai tirar nada. Você está entendendo? Faz sentido para você? Se a gente toma uma decisão,
a gente acaba influenciando pessoas. Pessoas vão subir no nosso barco e navegar na direção errada. Pessoas vão subir no nosso barco e fazer aquilo que não deveriam estar fazendo porque nós tomamos uma decisão. É complicado. Mas eu preciso entender a responsabilidade de tomar uma decisão. Entenda uma coisa, toda decisão, escreva aí. Toda decisão tem um alcance coletivo. Toda decisão tem um alcance coletivo. É ignorância nossa pensar daquela forma, dizer assim, não, mas isso só vai prejudicar a mim. Já ouviu pessoas falando? Não, mas essa decisão só prejudica a mim. Não, nenhuma decisão é individual nesse ponto. Toda decisão é coletiva. Quando você toma uma decisão, querendo ou não, essa decisão não afeta só você. Porque tomada de decisão é coletiva. Quando você toma uma decisão, essa decisão vai ter impacto coletivo, para o bem ou para o mal. Porque se for uma decisão correta, abençoa todos. Mas se for uma decisão incorreta, todos pagam o preço. Por isso a minha pergunta para você é: para onde você está indo? Qual a direção que você está indo e conduzindo as pessoas que te cercam? Qual é a direção? Para onde estamos caminhando? Você entende isso? Então cuidado quando você tomar a decisão de que vai voltar para o lugar de onde Jesus já tirou você. Amém, queridos? Glória a Deus!